Olá! Se a vida parece uma corrida constante, uma daquelas em que a energia é um recurso que está sempre a acabar, então esta análise é mesmo para si. Hoje vamos explorar uma abordagem pensada de propósito para pais e mães, pessoas com a vida cheia, que se dedicam de corpo e alma a cuidar dos outros, mas que, muitas vezes, acabam por se esquecer de si mesmas. Vamos falar de jejum rápido, sim, mas de uma forma completamente diferente. Não como uma dieta daquelas complicadas, mas antes como uma ferramenta simples e flexível para recuperar a vitalidade no meio do caos do dia-a-dia. Vamos lá começar com uma reflexão assim, honesta. Pensemos um pouco no nosso dia, na nossa semana. A sensação não é de que vivemos em função de um relógio que, nunca para? É o acordar, preparar os miúdos, ir para o trabalho, voltar, tratar da casa, deitar as crianças. E quando finalmente há um momento de silêncio, a única coisa que resta é o cansaço. Esta sensação de que não sobra um único minuto para nós, para as nossas necessidades, é real e é profundamente desgastante. E é exatamente este o nosso ponto de partida. Este ciclo soa-lhe familiar, não é? As manhãs são uma autêntica operação de logística, um caos controlado só para garantir que toda a gente sai de casa a horas. Depois, o almoço, muitas vezes é uma coisa secundária, algo que se come à pressa, em frente a um computador, sem sequer saborear. E a noite? Bem, a noite chega com o peso do dia inteiro, uma exaustão que se instala no corpo e na mente, e que torna difícil até ter uma conversa simples. Este padrão não só nos rouba a energia, como que hipoteca a nossa saúde e a nossa paciência a longo prazo. Ok, então vamos mergulhar nisto de forma estruturada. O nosso percurso está aqui, bem delineado. Primeiro vamos aprofundar um pouco mais o desafio que é ser pai ou mãe hoje em dia e como é que isso afeta a nossa saúde. A seguir, vamos apresentar a solução, aquilo que chamamos jejum inteligente. Depois passamos à prática, como é que se aplica isto no dia-a-dia, quais são as regras flexíveis que o tornam possível e ainda um plano opcional para o fim de semana. E claro, para terminar, o mais importante, como é que se pode dar o primeiro passo para esta transformação. E aqui está, o cerne da questão. É quase um instinto, não é? As necessidades da família vêm sempre primeiro. A saúde dos filhos, o bem-estar deles, a felicidade deles, tudo isso está no topo da lista. O que acontece, quase sem darmos por isso, é que a nossa própria saúde, o que comemos, o exercício que não fazemos, as horas de sono que vamos perdendo, é continuamente empurrada para o fim da fila. Fica para um depois que, na realidade da vida familiar, raramente chega. Esta frase é um espelho, reflete o sentimento de incontáveis pais e mães. E não se trata de desleixo ou de falta de vontade, nada disso. É uma questão de gerir prioridades num cenário em que os recursos, como o tempo e a energia, são limitados. O eu fica em último lugar, não porque se queira, mas por uma série de pequenas decisões que se tomam todos os dias. Reconhecer isto não é motivo para culpa, de todo. É, isso sim, o primeiro e mais importante passo para começar a mudar as coisas, de forma gentil e, acima de tudo, sustentável. Então, perante este desafio, qual pode ser a solução? Bem, a proposta é o jejum inteligente. O que é fascinante nesta abordagem é que vai completamente contra a ideia de dietas complicadas, cheias de restrições. Sinceramente, quem é que tem tempo ou energia para isso? Pelo contrário, trata-se de usar a inteligência do nosso próprio corpo. A ideia é criar de forma muito simples pequenas janelas de tempo, sem comer, para que o corpo possa ativar os seus mecanismos naturais de limpeza e de reparação. No fundo, é trabalhar a favor do corpo e não contra ele. Vamos então tentar clarificar o conceito. O que é, afinal, este jejum rápido ou inteligente? Basicamente, consiste em dar ao nosso sistema digestivo umas merecidas férias todos os dias. Ao criarmos um intervalo eficiente sem comer, o corpo pode desviar a sua energia, em vez de a gastar a digerir comida, passa a usá-la para outras tarefas vitais. Começa a reativar o metabolismo e a fazer uma espécie de limpeza de casa a nível celular. E o ponto mais importante é este. Não é preciso passar fome, não é preciso seguir regras super rígidas. A chave de tudo está na eficiência e na consistência, não no sacrifício. Muito bem, a teoria é interessante, claro, mas como é que isto se traduz na prática no meio de uma rotina completamente caótica? É aqui que a coisa se torna realmente útil. Vamos agora ver em detalhe a rotina diária. A filosofia é bastante simples. São pequenos passos fáceis de integrar que não exigem uma revolução na vida de ninguém, mas que, quando se somam, criam um impacto enorme na nossa energia e no nosso bem-estar ao longo do dia. A mudança pode começar com apenas 15 minutos, antes de o caos da manhã se instalar. O primeiro passo, e talvez o mais simples de todos, assim que acordar, beber um copo de água. O corpo esteve horas e horas sem hidratação, e este gesto tão simples ajuda logo a acordar o metabolismo. Segundo passo, alguns alongamentos leves. Não precisa de ser uma aula de yoga. É só espreguiçar, esticar os braços, sentir o corpo a despertar. E o terceiro passo, o mais estratégico,
Adiar um bocadinho o pequeno almoço. Atenção, não é saltar, é só dar um pouco mais de tempo, prolongando o jejum natural da noite e todos os seus benefícios. E na hora do almoço, a estratégia é comer de forma inteligente para evitar aquela quebra de energia a meio da tarde. O foco deve estar em boas fontes de proteína e muitos vegetais. Porquê? Porque fornecem uma energia estável e que dura mais tempo. O excesso de hidratos de carbono, como massas ou pão branco, pode causar picos de açúcar no sangue e a seguir vem uma quebra abrupta que nos deixa sonolentos e irritáveis. E olhe para aqueles dias em que nem sequer há tempo para pensar, um batido nutritivo pode ser um verdadeiro salva-vidas. É rápido, é fácil e está cheio de nutrientes. A noite é o nosso momento de ouro para a recuperação do corpo. E para otimizar este processo, a primeira dica é fundamental: terminar a última refeição pelo menos 2 a 3 horas antes de ir para a cama. Isto permite que o corpo termine a digestão antes de entrar em modo de repouso, o que se traduz num sono muito mais profundo e reparador. E a refeição em si convém que seja leve: uma sopa, uns vegetais cozidos, algo que não exija um grande esforço digestivo. Uma pequena porção de proteína também pode ajudar na reparação muscular durante o sono. Chegamos agora à parte que para mim é a mais importante e a que realmente distingue esta abordagem de tantas outras: a sua filosofia. Não estamos a falar de um regime militar, de todo. A regra de ouro, acima de todas as outras, é ser gentil connosco. A vida de pais é imprevisível. Vai haver dias maus, festas de aniversário, noites mal dormidas. O objetivo não é a perfeição, é a consistência a longo prazo. Se um dia não correr bem, não há problema nenhum. Amanhã é outro dia. Recomeça-se. E este número que aqui vemos ilustra de forma brilhante o coração do método. O objetivo principal é criar uma janela, ali de 12 a 14 horas, entre a última refeição de um dia e a primeira do dia seguinte. Pode parecer um número um bocado assustador, eu sei, mas vamos fazer as contas. Se jantarmos às 8 da noite e tomarmos o pequeno almoço às 8 da manhã, pronto, já temos 12 horas. E se conseguirmos adiar o pequeno almoço para as 9 ou 10, chegamos facilmente às 13 ou 14 horas. E é neste intervalo que a magia, digamos assim, acontece. É quando o corpo ativa os seus processos de autofagia, que é uma espécie de reciclagem e limpeza das nossas células. Para resumir a parte prática, podemos condensá-la nestas 4 regras suaves. Primeiro, como vimos, apontar para aquele intervalo de 12 a 14 horas. Segundo, durante o período de jejum, a hidratação é absolutamente fundamental. Água, chá, café sem açúcar, tudo isto ajuda a manter o corpo hidratado e a controlar eventuais sensações de fome. Terceiro, se for possível, combinar com um exercício leve, como uma caminhada, pode potenciar os benefícios. E por fim, a regra mais importante de todas, que nunca é demais repetir: não forçar. Temos de aprender a ouvir o nosso corpo. Se sentirmos tonturas ou mal-estar, é um sinal para parar e ajustar. E se os dias de semana são demasiado caóticos para implementar isto de forma consistente? Ou se simplesmente se quiser dar um impulso extra aos resultados? Para isso, existe uma ferramenta adicional, o reset do fim de semana. É importante sublinhar que isto é totalmente opcional, é um bónus, não é uma obrigação. Pode ser usado quando se sentir que o corpo precisa de uma limpeza mais profunda ou simplesmente porque, ao fim de semana, se tem mais controle sobre os horários. Então, como é que poderia ser este plano? Vamos ver aqui um exemplo. No sábado, a ideia seria focar em refeições muito leves e nutritivas para dar um descanso extra ao sistema digestivo. Podia-se começar amanhã com um batido, depois ao almoço uma boa dose de proteína com vegetais e à noite algo muito leve como uma sopa. Depois, no domingo de manhã, aproveitava-se para ativar o corpo com algum exercício, talvez uma caminhada mais longa ao ar livre para potenciar o metabolismo antes de voltar à rotina da semana. Simples, não? Os benefícios de um reset destes são claros e, acreditem, bastante rápidos de sentir. Ao dar esta pausa mais concentrada ao corpo, estamos a ajudar a regular o peso de forma mais eficaz. Ajuda também a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, o que é fundamental para reduzir aqueles desejos por doces e snacks. E talvez o mais importante, promove uma recuperação muito mais eficaz da fadiga acumulada. Funciona literalmente como um botão de reinício para o corpo e para a mente. E com isto, chegamos à nossa secção final, que é, na verdade, um começo. A mensagem mais poderosa de toda esta abordagem é que a verdadeira transformação, aquela que dura, não vem de gestos drásticos e impossíveis de manter. Vem da soma de pequenos hábitos, repetidos com consistência. Cada copo de água, cada jantar um pouco mais cedo, cada caminhada, tudo isto são pequenos votos a favor da nossa saúde que, com o tempo, geram uma mudança enorme. Vamos então recapitular as ferramentas que vimos. A primeira é começar o dia com aquele simples ritual de 15 minutos, um momento para nós antes de o mundo acordar. Depois, ter almoços inteligentes que nos dão energia para a tarde. A seguir, fazer jantares leves para garantir um sono realmente reparador. Tudo isto, e é bom lembrar, seguindo as regras suaves, sem stress e com muita flexibilidade. E, como ferramenta extra, usar o fim de semana para um reset, se e quando fizer sentido. O ponto crucial a reter é este:
O objetivo final de tudo isto não é apenas sobre o peso na balança ou seguir a última moda. É sobre algo muito mais fundamental. Construir um corpo mais forte, mais resiliente. É sobre chegar ao final do dia com menos cansaço e talvez um bocadinho mais de paciência. E, acima de tudo, é sobre ter mais energia e mais disposição para estar verdadeiramente presente nos momentos que importam. Para brincar, para conversar, para desfrutar da família. Essa é a verdadeira recompensa. E para terminar, deixo esta questão. Depois de tudo o que conversamos, a ideia não é mudar tudo de uma vez. Isso seria irrealista e provavelmente não ia funcionar. Por isso, a pergunta é só esta. Qual poderia ser o primeiro, minúsculo passo? Talvez seja só lembrar-se de beber aquele copo de água ao acordar, ou talvez seja tentar, uma vez por semana, jantar meia hora mais cedo. Escolha uma coisa, a mais fácil que consiga imaginar, e comece por aí, porque qualquer grande jornada, incluindo esta, de volta à nossa própria energia, começa sempre com um único e pequeno passo.